Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso curso de WordPress. E nesta aula nós vamos aprender como que nós podemos inserir arquivos de mídia em uma postagem ou então em uma página aqui no WordPress. Inicialmente, vamos em mídias e aqui nós temos as mídias que nós inserimos na aula anterior. Agora o que nós vamos fazer é inserir um arquivo de mídia desse numa postagem. Para isso, vamos com o mouse aqui em posts e então clicamos na opção adicionar novo. Feito isso, nós somos levados para a tela onde nós devemos colocar as informações de um novo post. Eu vou rolar um pouco a página e o nome desse post nós vamos chamar inserção de mídia. Agora vamos clicar aqui no editor. Nós temos que o WordPress possui uma tela especial para nós inserirmos mídia em nossos documentos. Então, vamos clicar aqui no botão adicionar mídia, ou seja, esse aqui é o botão que nós utilizamos para adicionar uma mídia na nossa página ou então para nós adicionarmos uma mídia numa postagem. Então vamos clicar em adicionar mídia. Feito isso, é aberto essa tela aqui, ou seja, a tela de inserção de mídias. Nessa tela é apresentado vários itens de menu à esquerda e estes oferecem a possibilidade de nós inserirmos mídias que estão no nosso site, como também para que nós possamos inserir mídias como Twitter e YouTube, ou então para nós inserirmos a URL para uma mídia. Aqui nos três primeiros itens de menus, nós temos respectivamente inserir mídia, criar galeria e configurar imagem destacada. Quando nós clicamos nesses outros itens de menus, a gente pode ver que a janela é praticamente a mesma, ou seja, as opções que nós temos disponíveis são praticamente iguais em todas as três opções de menu. Então, o que irá mudar são detalhes que nós vamos estudar em seguida. Aqui na tela, para nós inserirmos mídia, nós temos duas guias. A primeira é a guia para nós enviarmos arquivos de mídia e a segunda é para nós selecionarmos um arquivo de mídia que já foi enviado e agora nós desejamos inserir esse arquivo de mídia num documento. Inicialmente, vamos clicar aqui na guia enviar arquivos. O funcionamento dessa tela se dá de forma igual à tela que nós utilizamos para enviar as imagens aqui para o WordPress e também um arquivo .pdf. Então, aqui no centro nós temos o botão selecionar arquivos. Quando nós clicamos em cima desse, é aberta essa janela para nós navegarmos até o arquivo que nós desejamos adicionar no nosso site e clicarmos em cima dele. Feito isso, nós somos movidos para a aba Biblioteca de Mídias. Nós temos que essa imagem que está sendo exibida em miniatura, que no caso é a imagem vermelha, ela já está contida aqui na nossa biblioteca de mídia. Então vamos excluir a mesma. Para isso, vamos clicar aqui nesse botão, excluir permanentemente. Feito isso, será exibida uma outra janela, perguntando se nós temos certeza que nós desejamos excluir essa imagem. Vamos pressionar o botão OK e nós temos que a imagem foi removida. Então agora, aqui na nossa biblioteca de mídia, nós temos que selecionar qual a imagem que a gente deseja que seja inserida no nosso documento. Então, por exemplo, eu vou selecionar a imagem verde e então nós temos que foi exibido os detalhes dessa imagem aqui no canto direito, como nós podemos ver, e também nós temos que a mesma foi selecionada, ou seja, a imagem verde agora possui uma borda azul, mostrando que a mesma está selecionada. Nesse momento, como nós estamos estudando como inserir imagens no nosso post, não vamos nos preocupar em estudar os detalhes dessa tela. Então vamos pressionar aqui no botão inserir post e nós temos que uma miniatura da imagem foi inserida aqui na nossa postagem, ou seja, nós temos que esse tamanho de imagem aqui não é o tamanho da imagem que nós enviamos aqui para o WordPress. Esse aqui é um tamanho em miniatura. Agora vamos clicar aqui no botão publicar para que a gente veja a postagem que contém essa imagem verde. Então apertamos o botão publicar e como nós podemos ver, a nossa postagem está sendo exibida aqui para a gente e no centro da nossa postagem nós temos que a imagem está sendo exibida em miniatura. Então, quando alguém acessar o nosso blog, é dessa forma que a nossa imagem será exibida, ou seja, será exibida uma imagem miniatura. Como a gente pode ver, quando nós passamos o mouse em cima da imagem, aparece o dedinho para nós clicarmos na imagem. Então vamos clicar aqui em cima da imagem e olha só, agora nós temos que a imagem está sendo exibida no seu tamanho original, ou seja, esse aqui é o tamanho verdadeiro da imagem. E como nós também podemos observar, existe uma URL que quando acessada irá exibir essa imagem aqui. Essa imagem agora possui uma URL que quando acessada irá exibir somente a imagem. Da mesma forma que nós temos um post. Nós temos que o mesmo possui um link, será exibido a respectiva postagem. Ou seja, nós temos que tanto a nossa postagem possui uma URL especial, como também a respectiva imagem que nós inserimos no nosso WordPress. É importante observar que a URL da imagem não é a URL do nosso post. Isso porque o WordPress trata uma imagem de forma diferente do que um post. E também nós temos que a imagem ela está contida dentro de uma postagem. Logo, a imagem possui uma URL específica, enquanto que a nossa postagem também possui uma URL específica. Logo, nós temos que um post ele é uma entidade única para o WordPress, da mesma forma como as imagens que nós adicionamos dentro de uma postagem. Ou seja,
uma postagem pode conter quantas imagens nós quisermos, porém, cada imagem será uma entidade separada do nosso post, até porque as imagens que nós temos, elas pertencem ao nosso site e não uma determinada postagem. Por isso que a URL para uma imagem e a URL para uma postagem são diferentes. Isso porque são entidades diferentes e cada uma irá possuir uma URL diferente para que seja acessado individualmente. Então vamos clicar aqui em editar post para nós voltarmos aqui para a edição da nossa postagem. Agora vamos clicar no botão adicionar mídia novamente. Aqui na tela, para nós inserirmos mídia no nosso post, nós temos que o WordPress nos proporciona uma forma para nós localizarmos uma determinada mídia. Isso porque, após vários anos, o nosso site poderá ter uma quantidade significativa de imagens ou então de diversos arquivos de mídia. Logo, nós precisamos de uma forma robusta para nós manipularmos todos esses arquivos de mídia e também uma maneira fácil para nós localizarmos uma determinada mídia ou então para nós filtrarmos um grupo de mídias. Então, para nós localizarmos uma determinada mídia, nós temos esse campo busca. Então vamos clicar aqui. Agora, vamos supor que nós queiramos pesquisar uma imagem que contém a palavra verde em seus metadados. Então vamos digitar aqui verde e olha só, a partir do momento que nós digitamos a primeira letra, no caso somente a letra V, nós temos que o WordPress já filtrou aqui para a gente quais são as imagens que contêm a letra V em seus metadados. Então vamos digitar a letra E, agora digitamos a letra R, vamos digitar a letra D. E agora, como nós podemos ver, o filtro trouxe para a gente somente essa imagem aqui. Até porque nós temos que o caractere D, ele não está contido na palavra vermelho. Logo, a imagem vermelha não foi filtrada. Então vamos apagar o que foi digitado aqui e vamos estudar uma outra forma que nós temos para filtrarmos as imagens. Como nós podemos ver, aqui nós temos dois combo box. Aqui no primeiro combo box, nós temos uma forma para filtrar por um tipo de mídia específico. Então vamos ver aqui as opções. A primeira que nós temos é todas as mídias. A segunda são todas as mídias que estão anexadas ao post que nós estamos editando. Então, por exemplo, vamos selecionar essa opção aqui. E olha só, nós temos que somente a imagem verde foi selecionada. Até porque somente a imagem verde é que está contida aqui na nossa postagem. Vamos clicar aqui novamente nesse combo box. O terceiro item que nós temos é o item imagens. Todos os arquivos de mídia que são do tipo imagem. O quarto item é áudios. Como nós não temos nenhum arquivo de áudio, nós temos que foi aberta essa tela para nós enviarmos um arquivo de áudio. A quinta opção que nós temos é a opção vídeo. Logo, como nós não enviamos nenhum vídeo, nós temos que a tela para nós enviarmos um arquivo de mídia é exibido. E por fim, nós temos a opção desanexados. Essa opção irá mostrar todos os arquivos de mídia que não estão anexados ao nosso documento. O próximo combo box que nós temos é o combo box todas as datas. Então, esse combo box nos proporciona uma forma de nós filtrarmos todos os arquivos de mídias por um determinado período. Aqui nesse caso, eu tenho somente junho de 2015. Porém, esse combo box irá exibir uma entrada para cada mês desde que o nosso blog foi criado. Logo, nós teremos aqui nesse combo box diversas opções e cada uma sendo referente a um determinado mês. Quando nós precisamos inserir imagens numa postagem, nós podemos selecionar mais de uma ao mesmo tempo. Nesse caso aqui, quando nós clicamos em cada imagem, nós temos que a mesma é circulada por esse quadrado azul e também aparece esse quadradinho aqui em cima, indicando que essa imagem aqui está selecionada. Agora, se nós pressionarmos a tecla Ctrl e então clicarmos em outra imagem, nós temos que agora duas imagens estão selecionadas. E então, se nós apertarmos aqui no botão inserir no post, nós temos que essas duas imagens serão inseridas. Até porque nós selecionamos essas duas imagens. Então, quando nós mantemos a tecla Ctrl selecionada, nós temos a possibilidade de ir selecionando mais do que um arquivo de mídia. E caso a gente deseje desselecionar alguma mídia que foi selecionada, basta nós mantermos a tecla Ctrl pressionada e então clicarmos em cima da imagem novamente, como nós estamos fazendo aqui. Agora, eu estou com a tecla Ctrl pressionada e eu vou clicar no outro arquivo de mídia. Então, o arquivo de mídia foi selecionado. Agora, se eu quiser desselecionar esse arquivo de mídia, basta eu pressionar a tecla Ctrl e então clicar em cima do arquivo de mídia. Logo, nós temos que o mesmo foi desselecionado. Uma outra forma que nós temos para desselecionar arquivos de mídia é indo com o mouse aqui em cima desse quadradinho, onde aparece sinal de OK, e então nós temos que o sinal é alterado por um sinal de menos. Ou seja, se nós clicarmos aqui em cima da imagem menos, nós temos que a imagem será desmarcada, ou seja, a imagem será desselecionada. A imagem ainda está com as suas bordas azuladas, porque a mesma está selecionada. Porém, agora eu cliquei em qualquer outro lugar aqui na tela e nós temos que somente a imagem verde ficou selecionada. Por fim, nós também podemos selecionar várias imagens pressionando a tecla Shift. Porém, com a tecla Shift, nós temos que o funcionamento é um pouco diferente. Ao invés de nós selecionarmos um a um os arquivos de mídia que devem ser inseridos na nossa postagem,
postagem, nós temos que todas as mídias que estiverem no intervalo que nós estamos selecionando também serão selecionadas. Então, por exemplo, vamos selecionar o nosso documento.pdf, agora eu vou pressionar a tecla Shift e vou clicar aqui na imagem verde. E olha só, nós temos que toda a imagem que estava no intervalo entre o documento PDF até a imagem verde também foram selecionadas. Ou seja, a tecla Shift seleciona todos os arquivos de mídia que estão no intervalo, enquanto que a tecla Ctrl seleciona somente o arquivo de mídia que nós estamos clicando em cima. Existem algumas situações que nós iremos selecionar um arquivo de mídia com determinado filtro, em seguida nós iremos colocar um outro filtro para selecionar um outro arquivo e assim sucessivamente. Então, por exemplo, eu vou desselecionar esses arquivos aqui. Agora, vamos colocar aqui no campo de busca a palavra V e vamos selecionar a imagem verde. Feito isso, vamos apagar o V que está aqui no campo de busca e então nós temos que todas as mídias são exibidas novamente. Agora, se aqui na busca nós digitarmos o campo A, nós temos que a imagem amarelo e azul são selecionadas. Então, se nós selecionarmos a tecla Ctrl e então selecionarmos a imagem azul, nós temos que agora tanto a imagem verde como também a imagem azul estão selecionadas. E a gente consegue ver que essas duas imagens são selecionadas aqui embaixo nesse campo. Aqui nós temos selecionadas duas, ou seja, dois arquivos de mídia, e aqui nós temos que está sendo exibido quais os arquivos de mídia que estão selecionados. Então, nós temos que tanto a imagem verde como também a imagem azul, elas estão selecionadas, e se nós pressionarmos o botão inserir post, nós temos que ambas imagens serão inseridas no nosso post. Se nós tivermos algumas imagens selecionadas e nós quisermos desselecionar todas as imagens, nós podemos apertar aqui nesse botão limpar, ou seja, quando nós pressionamos o botão limpar, nós temos que todas as imagens que foram selecionadas e estarão sendo exibidas aqui nessa barra inferior serão desselecionadas, como a gente pode ver agora. Olha só, nós temos que todas as imagens foram desselecionadas. Quando nós selecionamos algum arquivo de mídia aqui na tela de inserção de mídia, nós temos que aqui à direita é exibido um painel que contém os detalhes do anexo, como também contém os campos para nós informarmos metadados e, por fim, nós podemos definir as configurações de exibição do anexo. O painel de detalhes do anexo contém algumas definições da imagem selecionada, como por exemplo, o nome do arquivo que foi enviado, a sua data de envio e tamanho original. Após essas informações, nós temos dois botões. O primeiro é editar imagem e o segundo excluir permanentemente. Se nós clicarmos no botão editar imagem, nós seremos levados a um simples editor online que será estudado em aulas futuras. Já em excluir permanentemente, nós temos que a imagem é removida da nossa seção de mídia e também nós temos que, se a imagem já estiver em uso, a mesma aparecerá nas nossas postagens como links quebrados ou imagens que não podem ser exibidas. Em seguida, nós temos alguns campos que contêm os metadados da imagem. Estes já foram estudados em outra aula. Aqui no final, nós temos as configurações de exibição do anexo. O painel Configurações de exibição do anexo contém algumas especificações sobre a forma de exibição da imagem e também o que irá acontecer quando o usuário clicar sobre a mesma ou então qual o tamanho que a nossa imagem deve ser exibida. O primeiro campo que nós temos aqui no painel Configurações de exibição do anexo é o campo Alinhamento. Aqui no Combo Box Alinhamento nós temos algumas opções para alinharmos a nossa imagem por padrão. Porém, é importante que nós saibamos que esse alinhamento representa a forma padrão de exibição. Logo, se nós desejarmos, nós podemos alterar a forma de exibição da nossa imagem quando nós estivermos editando a nossa página ou então a nossa postagem. Ou seja, nós temos que o editor de artigos do WordPress nos proporciona uma forma para nós alterarmos o alinhamento que foi definido como padrão para uma determinada imagem. Nós temos que uma imagem pode ser alinhada à esquerda, centralizada ou então à direita. Também é possível nós marcarmos a opção nenhum. Logo, o alinhamento da imagem ele será desde o início o alinhamento que nós estivermos utilizando no editor de artigos do WordPress. Ou seja, se nós selecionarmos a opção nenhum, nós estamos dizendo que essa imagem aqui ela não possui por padrão um alinhamento definido. Então, se nós selecionarmos a esquerda, nós temos que a imagem ela ficará o mais próximo possível da margem esquerda do nosso documento. Se nós selecionarmos o centro, nós temos que a imagem será centralizada e se nós selecionarmos a direita, nós temos que a imagem será exibida o mais à direita possível no nosso blog ou então na nossa página. O próximo campo que nós temos é o campo Link para. Aqui no campo Link para, nós temos 4 opções disponíveis. A primeira é para um arquivo de mídia, ou seja, essa aqui é a opção padrão. A segunda opção é para a página de anexo. A terceira opção é para uma URL personalizada e a nossa quarta opção é para nenhum, ou seja, se nós selecionarmos
nós temos que quando o mouse é parado em cima da imagem, a mãozinha que representa um link não será exibida para o nosso usuário. Até porque nós definimos que o link ele vai estar apontando para nenhum lugar. Logo, a mãozinha não é exibida. Nós temos que, por padrão, o alinhamento vem para arquivo de mídia, ou seja, arquivo de mídia, nós temos que abaixo é exibido um campo que contém um link para a exibição dessa imagem. Então agora eu vou pressionar Ctrl C aqui nesse campo, vou apertar Ctrl T para abrir uma nova aba aqui no Chrome, e então eu vou pressionar a tecla Ctrl V. Logo, como nós podemos ver, o link que é exibido aqui nesse campo, ou seja, o campo que é exibido quando a opção no Combo Box arquivo de mídia está selecionado, é um link que exibe o arquivo de mídia no seu formato original. Nesse caso, como o arquivo de mídia que está sendo exibido é uma imagem, nós temos que a imagem é exibida sem nenhum alinhamento e em seu formato natural. Então eu vou fechar essa aba e agora nós voltamos aqui para a janela Inserir mídia. A próxima opção que nós temos é a opção Página de anexo. Quando nós selecionamos a opção Página em anexo aqui no Combo Box Link para, nós temos que aberta uma caixa embaixo desse Combo Box que contém um link para a nossa imagem, porém esse link, ao invés de exibir o arquivo de mídia em seu formato natural, nós temos que exibir o arquivo de mídia como se o mesmo estivesse em uso numa postagem. Então, por exemplo, eu vou pressionar Ctrl C para copiar a URL que está aqui nesse campo, vou apertar Ctrl T para abrir uma nova guia aqui no navegador Chrome, e então, aqui na barra de URL eu vou colar o link naquele campo. Como nós podemos ver, a imagem é exibida como se a mesma estivesse numa postagem. Porém, nós chamamos essa forma de exibição como exibição de anexos aqui no WordPress. Ou seja, a forma como é exibido os anexos em sua forma bruta, porém, utilizando o tema que nós selecionamos. Vamos fechar essa aba para nós voltarmos aqui para a janela de inserção de mídia. E agora vamos escolher a terceira opção, ou seja, para uma URL personalizada. Essa aqui é uma forma para nós definirmos para onde que o nosso usuário será levado quando clicar em cima da imagem. Então, por exemplo, vamos digitar aqui o endereço do Google, www.google.com. Logo, se nós inserirmos essa imagem aqui na nossa postagem, nós temos que quando o usuário clicar sobre essa imagem no nosso post, o mesmo será direcionado para a página do Google. Então, para que nós possamos ver o funcionamento, eu vou clicar aqui em inserir no post, e então nós temos que a imagem foi inserida aqui no lado direito da nossa postagem. Feito isso, eu vou apertar no botão atualizar e agora eu vou apertar no botão visualizar alterações. Logo, foi aberta uma nova aba aqui no navegador e nós temos que agora o nosso post de nome inserção de mídia está exibindo duas imagens. A primeira é a imagem verde. Eu vou clicar em cima da mesma. Como nós podemos ver, nós temos que a imagem é exibida em seu tamanho natural, sem nenhum alinhamento e também fora do tema que nós estamos utilizando no WordPress. Vamos pressionar o botão voltar. Agora eu vou clicar aqui na imagem amarelo, ou seja, a imagem que tem definida uma URL personalizada para quando o usuário clicar em cima da mesma. Então vamos clicar em cima da imagem amarela e como nós podemos ver, nós fomos direcionados para a página do Google. E isso aconteceu porque nós configuramos no metadado da imagem que a mesma deve conter um link para o site do Google. Agora vamos fechar o modo de visualização do nosso blog. Vamos clicar aqui em adicionar mídia novamente. E então vamos clicar aqui em cima da imagem amarela. Então nós temos que os metadados que nós estamos definindo aqui nesse painel são os metadados que serão utilizados na postagem que nós iremos inserir a nossa imagem. Por fim, nós temos o campo tamanho. O campo tamanho exibe um combo box com 3 tamanhos que são possíveis de nós adicionarmos à nossa imagem. A primeira opção, também chamada de miniatura, é uma forma de nós adicionarmos a nossa imagem como se fosse uma miniatura. Por exemplo, eu inseri novamente a imagem e como nós podemos ver, aqui nós temos a miniatura da nossa imagem e abaixo nós temos a imagem original. Eu vou pressionar Enter aqui. Agora eu vou clicar aqui em adicionar mídia novamente. Eu vou selecionar o amarelo. Vou rolar a nossa página e vou selecionar a opção médio. Vamos inserir a imagem com o tamanho médio na nossa postagem e como nós podemos ver, o tamanho médio é o tamanho que nós já tínhamos adicionados. Agora eu vou pressionar Enter e então nós vamos inserir o tamanho grande, ou seja, nós vamos inserir a imagem em seu tamanho original. Então selecionamos a imagem amarela, rolamos a página e vamos colocar aqui tamanho completo. Feito isso, vamos apertar em inserir post e olha só, nós temos que agora a imagem ela foi adicionada na nossa postagem em seu tamanho original. Ou seja, a nossa postagem foi adicionada com o mesmo tamanho
que nós enviamos para o nosso site. Então, essas são as 3 opções de tamanho que nós temos para adicionarmos a imagem no nosso documento. Talvez você se pergunte por que nós não temos mais opções para adicionarmos no tamanho da imagem. Ou seja, por que nós não podemos, por exemplo, marcarmos qual é o tamanho que nós queremos adicionar na nossa imagem. Isso acontece porque quando nós enviamos uma imagem para o WordPress, o mesmo irá salvar a nossa imagem em 3 tamanhos: o tamanho miniatura, o tamanho médio e o tamanho completo. Então, quando nós selecionamos qualquer uma dessas 3 opções, nós temos que a imagem que será exibida será diferente. Ou seja, quando nós selecionamos a opção miniatura, a imagem que será aberta no navegador do nosso usuário será uma imagem realmente miniatura. Então, não é a exibição da nossa imagem que é feita em miniatura, mas sim, nós temos que o WordPress fez uma cópia da nossa imagem e reduziu o tamanho da mesma para um tamanho de miniatura. E essa é a grande diferença. Então, quando nós selecionamos a opção miniatura, nós temos que o tamanho da nossa imagem ele também é reduzido, até porque uma imagem de tamanho 150 por 73 e uma imagem de tamanho 793 por 384 possui uma diferença significativa na quantidade de kbytes. Logo, a imagem miniatura é muito menor do que a imagem em seu tamanho original. Para que você entenda isso que nós falamos agora, vamos fechar a janela de inserir mídia. Agora vamos clicar aqui no botão atualizar e então vamos pressionar o botão visualizar alterações. Aqui nós temos a nossa postagem. Aqui nós podemos ver como que ficaram as 3 imagens que nós inserimos na nossa postagem. A primeira no tamanho miniatura, a segunda no tamanho médio e a terceira no seu tamanho original. Se nós clicarmos aqui na imagem de tamanho pequeno, nós temos que exibir a nossa imagem em tamanho original. Se nós clicarmos na imagem de tamanho médio, nós somos levados aqui para a imagem de tamanho original. E se nós clicarmos aqui na imagem grande, nós temos que também exibido a imagem de seu tamanho original. Porém, se nós salvarmos essa imagem aqui, eu vou pressionar o botão direito e então eu vou na opção salvar imagem como. Então vamos salvar essa imagem aqui como amarelo pequeno. Pressionamos salvar. Agora vamos clicar aqui nessa imagem e vamos salvar link como. Vamos colocar amarelo traço médio. Pressionamos salvar e agora vamos clicar aqui nessa imagem, ou seja, aqui onde está sendo exibida a nossa imagem de tamanho original e vamos salvar link como. Aqui vamos colocar amarelo original. Pressionamos Enter. Então aqui nós temos as 3 imagens que nós acabamos de salvar. Vamos clicar em amarelo pequeno e olha só, o tamanho da imagem que está sendo exibida é a imagem amarela em um tamanho pequeno. Agora, se nós clicarmos aqui na imagem amarelo médio, nós temos que a nossa imagem é exibida no tamanho médio e por fim, se nós clicarmos aqui na imagem amarelo original, nós temos que a nossa imagem é exibida em seu tamanho original. Então, nós temos que as 3 opções que nos é fornecido aqui nas opções da imagem, elas representam de fato 3 imagens diferentes. Nós temos que o WordPress trabalha dessa forma aqui para que o nosso site seja exibido de maneira muito mais rápida. Até porque, se nós sempre utilizássemos o tamanho original, nós temos que demoraria muito mais para abrir o nosso site e muitas vezes o nosso visitante nem precisará ver a imagem em seu tamanho original. Então, essa é a razão por nós não termos mais opções aqui nessa lista. Isso porque cada uma das opções de exibição de tamanho, ela representa um tamanho de imagem diferente. Como nós veremos, é possível nós alterarmos o tamanho de exibição de uma imagem, sem nós alterarmos o tamanho que nós queremos utilizar. Porém, nós iremos aprender como exibir uma imagem num tamanho personalizado numa próxima aula. Então é isso. Vejo vocês na nossa próxima aula. Muito obrigado e até mais. Tchau!